Bom dia! Aula de história agora. Que legal! A aula de história hoje é falando sobre o historiador e os documentos. Vocês sabiam que o historiador é um profissional, é uma pessoa que pesquisa informações sobre o modo de vida da sociedade e de diferentes tempos, certo? Então, como é que a gente sabe que as histórias, né, que ele coloca, que ele escreve nos livros, né? Como é que a gente sabe que são verdadeiras? Porque ele pesquisa as informações em diversos documentos. Vários documentos, ele vai em biblioteca, pesquisa, ele procura alguém que viveu naquela época, se existe alguém ainda para contar essa história para ele. Isso chama, essa fonte onde ele vai buscar isso, é fonte histórica. É uma fonte de assuntos, de coisas que aconteceram há muito tempo atrás. E ele tem essa fonte, em 1950. Pro, como é que você sabe? Porque eu estou lendo no livro que alguém pesquisou isso e escreveu o livro para poder a gente aprender esse assunto. Sobre alguém, sobre algum lugar que aconteceu, sobre uma guerra, sobre algum descobrimento, sobre algum aparelho, como a gente, né, fica sabendo, né, como foi descoberto o computador, quem fez, quem criou, quando é que ele apareceu, como era antigamente o computador, era igual ao de hoje, não era? Então, tudo isso são historiadores, pessoas que pesquisam sobre esses assuntos, sobre os assuntos que serão estudados mais na frente, certo? Então, aqui, observe as imagens de alguns documentos, que foram escritos por historiadores, ok? Aqui, fontes históricas também, né? Eles pesquisam e vão saber, né, onde foi, quando foi que foi pintado esse desenho na caverna. Aí eles vão pesquisar e aí tá aqui, uma pintura feita há mais de 5.000 anos, Ele pesquisou muito para poder saber isso aqui, hein? Olha aqui, o Templo de Kukulcán, construído há mais de 900 anos, no México. Tá vendo? Este templo também, para ele foi pesquisar, saber, né, como foi que tudo isso aconteceu. Então, todos os documentos que o historiador usa para analisar e obter informações sobre o passado são chamados de fontes históricas. Ou seja, tudo que a gente pesquisa de alguma coisa que aconteceu lá atrás são chamadas de fontes históricas, certo? Aqui também vocês vão ler para entender um pouquinho melhor, tá bom? Aqui já tem as fotografias e as pinturas. Através das fotografias e as pinturas, a gente também aprende, não é isso? Porque, jornais, revistas e livros, as fotografias, pinturas e gravuras também são fontes históricas, porque fala da vida ou da história daquele lugar ou da vida de alguma pessoa. Por que eu digo assim? Se você pegar um álbum seu, um álbum de fotografia seu, de quando você era bebê, de quando mamãe estava grávida, tudo isso é uma fonte histórica, porque ali está mostrando como foi que sua mãe engravidou, a história de como aconteceu o seu nascimento, a história de como foi seu primeiro aniversário. Tudo isso são fontes históricas, está contando sobre a sua vida. Se eu faço uma pesquisa sobre a cidade que eu moro, Salvador, então se eu vou através de fotos, eu vou pesquisar, pego várias fotos, eu estou fazendo o quê?
uma história da minha cidade, montando uma história da minha cidade. Então eu estou pesquisando a história dela, certo? Aí aqui vocês vão fazer com bastante atenção. Aqui é para pintar, hein, gente? Não esqueçam, certo? Vão fazer a página 45, ler tudo direitinho, façam com atenção, tá bom? Leiam devagar. Se tiver dúvida, pode procurar a Pro, tá bom? E esta foi nossa aula de história de hoje. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Tá bom? Um beijo para vocês.